Boa tarde, amigos e irmãos, amigas e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6/2002 a 12/8/2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 4 da parte A, com o seguinte tema: todo controle é feito de forma financeira e somente o poder da fé pode mudar tudo. Esse capítulo ele tem 50 versículos. Versículo 1: a prática do mal é reproduzida e criada pelos que o patrocinam, quando os patrocinadores exercem autoridade sobre os patrocinados. Mas quando os que patrocinam vivem dominado pelos patrocinados, não têm o poder de reproduzir seus desejos e vontade. Versículo 2: a produção da prática do mal feita pelos que patrocinam somente é possível se os patrocinadores estiverem dominados. Por causa disso que quem está dominado não pode receber qualquer tipo de ajuda ou apoio financeiro até que fique sujeito ao domínio do mal. Versículo 3: o indivíduo não dominado e que rejeita ser não pode receber qualquer tipo de patrocínio, por determinação do comando dos perversos, para não pôr em risco a autoridade dos que dominam usando o poder financeiro. Versículo 4: e ao que se refere apoio e patrocínio, é isso que se aprova pelas obras dos patrocinadores. E se for mal, é isso que se apoia e investe. Versículo 5: no que se patrocina gera fruto na prática do patrocinado. E o patrocinado deve não ser o único responsável por seus atos, pois ganha dos patrocinadores para fazer isso. E se não obedecer, pode sofrer a perda de seus ganhos e até outros males. Versículo 6: quando os que patrocinam atuam dominado, produzem os projetos dos que o dominam, e os dominadores apenas administram. E pelo perfil dos dominados, se identifica a personalidade dos dominadores. Versículo 7: quem patrocina e enriquece dominadores, estando dominado, patrocina seu próprio mal, pois os elevados pagam malfeitores para retornar o mal a quem lhe fez o bem, porque a vontade dos dominados é a própria dos dominadores, e a dos dominadores é a própria dos dominados. Versículo 8: usam a contradição entre atos e resultado para se firmar no poder, recebendo o bem e pagando com o mal. Isso mesmo as vítimas fazem o bem e não pagam com o mal. Porquanto fazem o bem na servidão, com isso não conquistam o direito de justiça. Versículo 9: quem patrocina no domínio paga o próprio patrocinado para fazer sua vontade. E quem recebe apoio financeiro dominado ganha para fazer a vontade de quem lhe apoia. E fica possível saber de onde procede todo o mal. Versículo 10: ao se identificar a fonte dos males, havendo o desejo de combatê-los, basta identificar quem fornece apoio financeiro aos malfeitores, através dos próprios malfeitores, ou por meio da procedência financeira, podendo usar financiadores intermediários para proteger outros mais poderosos. Versículo 11: geralmente a prática do mal é alimentada pelo próprio dinheiro público, arrecadado dos próprios contribuintes. Esses próprios são as vítimas. Com isso, não é nem preciso punir os patrocinadores, pois os mesmos já são punidos pela própria atuação funcional do órgão. Versículo 12: neste caso, quem patrocina o mal são os mesmos que enriquecem os malfeitores, que também se tornam vítima culpável, pois no que apoiam é distorcido pela administração que arrecada e faz a distribuição. Versículo 13: todas as vantagens ficam com quem domina, que para se darem bem são obrigados a devolverem o mal ao que lhe fornece apoio, para produzir assim o bem. Versículo 14:
Os que dominam são obrigados a fazer o mal aos que lhe apoiam, para ser possível produzir e gerar-se o bem, porque atua no regime que vos eleva pelo efeito da contradição entre atos e resultado. Faz o bem e sofre o mal. Faz o mal, recebe o bem. Versículo 15. Trata-se de um domínio anticristo que eleva pela culpa de sangue inocente, sendo que é a operação do erro, que indica culpa a todos os participantes da injustiça, e fica obrigado a contradizer o certo para ter o poder de se estabelecer. Versículo 16. Os novos domínios que apresentamos, 2 deles ainda é anticristo, mas já tendo por parte no sentido terreno com o domínio de Cristo, já estando livre e justificado, inocentado de todas as injustiças que foram praticadas até agora. Versículo 17. Por isso se eleva e se estabelece pela justiça, não mais pela injustiça, e não há mais contradição, nem distorção em sua firmeza e operações. E os que nele se ajudarem ou construírem, investe o bem, e recebe o bem também com acréscimo. Versículo 18. A qual deixe de existir pelo efeito contraditório que possa produzir poder de contradição, pois não mais terá recompensa quem tiver parte com as injustiças. Há recompensa a quem fizer preferência pela justiça. Versículo 19. E os dominados fornecem qualquer tipo de apoio e ajuda aos dominadores, atuam livres da servidão espiritual, patrocinando o seu bem e sua prosperidade, porque já foi eliminado toda a distorção e injustiça procedente das práticas injustas. Versículo 20. Pois as transgressões da lei de Deus não terão mais o poder de elevarem, usando a contradição posta entre atos e resultado, a qual a verdade será revelada como ela é. E não haverá confusão no entendimento para ocultá-los. Versículo 21. Por isso, novos domínios que vão usar um regime central, livre da servidão espiritual, apresentamos um caráter particular e privado, restrito aos que nos aceitar. Versículo 22. Pela preferência individual é feita a separação dos que aceitam, dos que não aceitam, dos que rejeitam. Somente a promessa de bênção a quem aceitar o desafio de conquista. Versículo 23. Usando os critérios de liberdade de escolha, torna-se possível ganharmos capacidade de criarmos e produzirmos soluções teóricas desejadas pelos que creem na prática. Versículo 24. A qual fica para si mesmo toda dependência e critério na conquista, resgatando responsabilidade de solução aos seus problemas, através da obediência às orientações que fará tudo acontecer. Versículo 25. Portanto, cada um será responsável de pela fé fazer acontecer seus desejos, segundo o regimento das normas impostas, porquanto em tudo que fizer, receberá com acréscimo, seja na área corruptível ou incorruptível. Versículo 26. Pois não há mais desvio de recurso dos seus investimentos, pois no que plantar, colherá com acréscimo multiplicado e abundância, tendo um efeito justo, prático e real, não somente para dar, mas também para receber. Versículo 27. Para que seja possível fazer acontecer, sem ter o domínio financeiro sobre os patrocinados e só usar sua fé e ação, na independência da vontade de terceiro, basta somente usar sua própria família para apoiar e patrocinar seus próprios investimentos. Versículo 28. Os que fazem acontecer, tendo domínio financeiro sobre os patrocinados, usam o controle financeiro para comprar a produção de realização de suas vontades, através dos personagens patrocinados, não sendo um efeito prático de sua fé. É ação e ação. Versículo 29. Porque produzem acontecimento exercendo autoridade sobre o personagem escravizado, que são obrigados a fazer e realizar suas vontades, para poder receber o valor do seu serviço prestado. Versículo 30. E os acontecimentos são gerados pela servidão, não liberdade, onde o seu efeito prático não enriquece o viver dos que vivem os papéis personalizados em cada pessoa, por conta a direção é coordenada por vontade maligna. Versículo 31. Todo controle é feito, coordenado, conforme a oscilação do fluxo financeiro. Quem obedece o roteiro recebe apoio financeiro. Quem não obedece não recebe apoio. Versículo 32. A distribuição individual feita pelo controle financeiro alimenta as pessoas conforme seus hábitos de viver. Em relação à vontade do controle, se aceitar praticar e ter parte com o mal,
recebe apoio financeiro. Se rejeitar, não terá apoio. Versículo 33. Deste modo, todos são obrigados a associar-se aos malfeitores para poder receber pequeno apoio financeiro pela situação criada no momento nesta área, e quem rejeitar é punido com rigor. Versículo 34. Haverá a prática de algum mal, o acusado deve ser punido, sem que seja levado em conta a situação criada para gerar o fato, e que geralmente é produzida pelos que controlam a economia. Versículo 35. Os que decidirem investir neste novo mundo serão regidos por um novo controle financeiro, que vai apoiar somente o bem e temente a Deus Santo. Somente será apoio financeiro que rejeitar o mal e aceitar ter parte com as boas coisas feitas em Deus. Versículo 36. Sendo este o novo controle concorrente e combatente aos comandos dos perversos, através da divergência posta entre o tipo de forma e apoio que é dado às pessoas. Quem faz o bem, tendo parte conosco, receberá o bem e apoio. Quem faz o mal, tendo parte com eles, não receberá apoio. Se tiver vantagem, lhe será tirado usando os critérios da lei de Deus. Versículo 37. E quem busca aproximar-se de nós, tendo pretensão maligna, procuramos tirar seus bens, a qual tens em mãos, pois as usa para fazer acontecer o mal na vida das pessoas, sendo uma ameaça aos direitos da pessoa humana aqui na terra. Versículo 38. Já podemos tirar a vantagem financeira de pessoas mal intencionadas, usando meios legais, pois a prioridade maior deve ser apoiar e fortalecer o novo controle concorrente, e não fique preso de forma exclusiva aos seus bens, e isso lhe seja seja por laço. Versículo 39. Usando a própria vantagem em mãos, a investir em nosso novo investimento para desestruturar o lado concorrente dos perversos, sem se envolver tanto com ele, que lhe proporciona uma liberdade e independência favorável. Versículo 40. Porque a independência e liberdade fica possível vir por uma simples ação livre proclamada contra quem o faz dependente, e a esse usado o próprio poder financeiro em conjunto com a fé. Versículo 41. E toda autoridade é conquistada pela fé, não mais pela quantidade de bens financeiros, sendo usado para resistir o lado oposto, e pouca vantagem financeira favorável tem o poder de resistir e prevalecer sobre quem tem muito dinheiro. Versículo 42. Ainda pode multiplicar-se muito mais de que quem tem muito e está contra, porquanto o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Versículo 43. O pouca quantidade financeira usada para combater quem tem muito é uma isca e laço para vos tirá-los e fazê-los sujeitos, porque a maior é dada a quem investe pouco, porém livre e independente para agir e atuar. Versículo 44. Se o concorrente que tem muito dinheiro por atraí-los, buscarmos tirá-los o que tem, e se não for atraído, trabalhamos livre com o próprio investimento, até mesmo fazendo uma base na família para melhor ficarmos firmes. Versículo 45. Com a independência já conquistada, qualquer tipo de ação ou reação contrária não mais interfere nas decisões tomadas. Ocorre o contrário com o lado oposto, pois a ação e reação do independente passa a interferir nas decisões de quem está contrário. Versículo 46. E assim como quando se faz qualquer ação ou reação para atrair os concorrentes, serão atraídos por quanto seus negócios já estão dependentes de quem investe em um novo investimento, mesmo que quem esteja contra tenha muito mais dinheiro. Versículo 47. A independência vem com pouco investimento e muita fé, e não mais pelo que muito investe e crê no seu dinheiro, a qual somente a fé pode fazer com que fique livre, e quem investe para comprar sua liberdade por ter muito dinheiro e pouca fé fica sujeito e dominado. Versículo 48. Não é possível comprar fé com dinheiro. Somente se pode adquirir por meio da obediência a Deus. E a liberdade só pode vir na mesma forma, não comprada com dinheiro. Porque todos os domínios passam a ser regidos pela fé dos que crêem, não mais pelos que têm muito dinheiro. Versículo 49. Somente tem a ousadia de investir pouco para se opor a quem muito investe, quem tem muita mais fé. Pois quem não tem, vive de aparência. E quem tem muito dinheiro, dinheiro pela aparência é imbatível. E tratam-se como louco quem atreve-se a resistir. Versículo 50. Quem tem muito dinheiro fica sujeito e dominado a quem tem pouco, porém tem muita fé e fica obrigado a dar dinheiro a quem não tem para através dele manter um certo controle na aparência.
Pela aparência, demonstrar que ainda está dominando, ainda comprando esse poder com o dinheiro dos homens, pois já o perdeu de Deus. A gente concluiu aí, irmão, mais um capítulo. É o capítulo 4 da parte A. Todo controle é feito de forma financeira e somente o poder da fé pode mudar tudo. Mais um assunto, mais uma riqueza de conhecimento aí na plataforma YouTube aí, para moralizar a internet. Esse trabalho nosso é para moralizar a internet, porque é uma coisa séria, uma coisa organizada, bem feita e sem impureza, né? E você vai crescer de maneira decente. Isso aqui é maravilhoso, não? Então é mais um assunto aí disponível para você no YouTube, irmão. Em nome de Jesus.